Orientação para o culto doméstico. Que seja útil para você, que seja útil para as pessoas que estiverem ao teu lado e que seja instrumento para a adoração ao Deus verdadeiro, onde quer que você esteja. Vamos estudar hoje sobre o batismo com fogo. Batismo com fogo. Segundo as Escrituras, vamos ver o que isso significa. Deus abençoe a sua vida com esta orientação para o culto doméstico, produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Esta é a ordem dos trabalhos deste vídeo. Leitura bíblica em Isaías 6, o cântico da canção do Hillsong Brasil, Quem Dizes Que Sou, oração ao Senhor, estudo da sua palavra e cântico do hino 372, o crente e a Bíblia. E por fim, oraremos uma vez mais. Iniciemos o culto ao Senhor com a leitura bíblica em Isaías 6, versos 1 a 13. Isaías 6, versos 1 a 13. Eu peço que você abra sua Bíblia lá e acompanhe a leitura do texto da Palavra de Deus. Isaías capítulo 6, versos 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converter e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Este texto é impressionante quanto à sua grandeza. Mostra um homem pecador diante do Todo-Poderoso Deus. Um homem assustado com o seu próprio pecado, com os efeitos que poderia ter sobre a sua vida a visão do glorioso Deus. É uma visão que ele tem aqui. E na sua visão viu a Deus, e viu a Deus glorioso na posição de juiz da terra, assentado sobre um alto e sublime trono. E por estar assentado no seu trono, ocupa a posição do juiz. Os seres celestiais estão diante dele e o adoram. Na sua pureza, estes seres adoram a Deus. Mas o homem não pode fazê-lo. O homem é corrupto e no seu pecado se desespera. Ai de mim, vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros,
Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que seria dele? Ele era impuro no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece então? Acontece a purificação pelo fogo. Acontece que um anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva que tirara do altar, e então com essa brasa tocou a boca, tocou a área identificada como corrompida. Sou homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então Isaías é limpo, e é dito no versículo 7, eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. É preciso que nós juntemos estas coisas neste início desse serviço de culto doméstico. É preciso que você se dê conta de que Isaías, na sua contaminação, era um dentre muitos, dentre todo o povo. E o Senhor, então, tirou dele a contaminação com a brasa do altar, conduzida com a tenaz até os lábios de Isaías. A brasa do altar significa que ela era parte do conjunto de brasas que no altar consumia a oferta pelo pecado. O fogo como um sinal da parte de Deus para o consumir daquilo que é ofensivo ao Senhor. O fogo como agente do consumo da ofensa, como agente do juízo de Deus. Então, após a aplicação da brasa viva com a tenaz nos lábios do profeta, ele é declarado purificado, mas não o povo. O Senhor está assentado no seu trono como juiz e manda que o profeta anuncie juízo sobre o povo. Você pode ver isso a partir do versículo 9. Brasa de fogo, juízo de Deus, instrumento da purificação, do consumir dos pecados. Isaías foi purificado sem ser consumido pela brasa. O Senhor Jesus é aquele que, tendo tomado o nosso lugar, morreu por nós. O Senhor Jesus é aquele que tomou sobre si os nossos pecados e, simbolizando o Cordeiro, foi queimado no altar. Este é o símbolo. Ele morreu no nosso lugar e os nossos pecados foram consumidos nele pelo fogo. Por isso o profeta não foi consumido, porque o Senhor Jesus o substituiu na cruz. Por isso nós crentes não somos consumidos, porque o nosso pecado foi consumido em Cristo na cruz. Então o que será que significa o batismo com fogo? Vamos ver logo mais na pregação. Por ora, ficamos com isso em mente. Purificados dos nossos pecados, resta-nos adorar a Deus e buscar nele santidade para servi-lo e honrá-lo em meio a este mundo, ainda que seja para anunciar a este mundo o seu juízo, como foi dado ao profeta Isaías. Quem somos nós? Somos o que o Senhor diz que somos. Somos quem o Senhor diz que somos. Vamos cantar com o grupo Hillsong do Brasil. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus,
Oremos agora ao Senhor. Oremos pedindo a Ele que nos faça fiéis a Ele mesmo, segundo a sua vontade, que Ele expressou e fez registrar nas Escrituras Sagradas. Fidelidade à Bíblia. Oremos a Deus e peçamos a Ele que nos conceda vida verdadeira em Cristo, no poder do seu Espírito. Oremos a Ele e peçamos que nos conceda a bênção de testemunhar dele com fidelidade. Ore a Deus. Pause o vídeo agora. Vamos estudar a palavra do Senhor. Essa pregação tem como base estes 5 textos muito importantes. E é preciso que nós nos debrucemos sobre cada um deles. Como são muitos os textos, eles serão lidos parcialmente, ponto a ponto do avanço da pregação que você passa a acompanhar agora. Batismo com fogo. Por que alguns entendem ser absolutamente necessário para a vida de santidade que o cristão seja batizado com fogo e pedem fogo ao Senhor? Lança fogo, Senhor. Concede-nos o batismo de fogo. E ao mesmo tempo, outros pensam: Senhor, não nos dê fogo. Por favor, não nos dê fogo. Apenas a Tua graça nos basta. Não concede a nós o fogo, o batismo de fogo. Por que pensa de maneira tão oposta uns dos outros? Bem, acredito que eu possa apresentar algumas causas para esta polêmica. Estas causas se desenvolveram ao longo da história, desde o momento da Reforma. Claro, houve outros momentos anteriores à Reforma em que questões semelhantes surgiram no meio da história da Igreja, mas depois da Reforma isso, me parece, tem mais significado para aquilo que nós experimentamos hoje. Com a Reforma, os corações dos redimidos voltaram-se para Deus por meio das Escrituras. Pensavam em Deus, pensavam segundo as Escrituras. E grandes exegetas, grandes estudiosos, grandes pastores começaram a ser levantados no meio do povo de Deus com o intuito de orientar, ensinar o povo de Deus quanto ao que as Escrituras ensinavam. E isto foi maravilhoso. Ainda colhemos bênçãos desse movimento grandioso que o Senhor fez acontecer no século XVI. Depois deles, e provavelmente até mesmo no tempo deles, muitos começaram a estudar as Escrituras apenas e tão somente com a sua razão. E é claro que o texto pode ser estudado racionalmente, mas o texto das Escrituras tem por objetivo edificar o homem para que ele glorifique a Deus. Tão somente o estudo racional das Escrituras pode ser pouco demais, seco demais, frio demais, sem o amor, sem o cultivo da comunhão com Deus e, em consequência, com a igreja. Muitos andaram assim no meio da igreja, gerando uma resposta de outros que queriam mais do que meros ensinamentos frios. Queriam vida com Deus. E quem pode questionar um desejo como esse? Acontece que esse desejo por vida tomou proporções grandes demais. E entenderam que estudar as Escrituras conduz à frieza. Logo, os que estudam a palavra de Deus, sim, conhecem muito do texto, mas não conhecem nada de Deus. Partiram então para o extremo oposto e, buscando conhecer a Deus, esqueceram de fazê-lo conforme as Escrituras. Então tivemos uma polarização enorme entre pessoas muito voltadas à ortodoxia e outros querendo viver uma ortopraxia, praticar coisas que honrassem a Deus, contudo, uns e outros enganados. Porque se a ortodoxia não conduzir a uma prática cristã real, ela é falha. Mas a prática cristã só existirá com o conhecimento das Escrituras. Estes dois separados são ambos deficientes, se é que de fato retratam
verdadeira relação de paz com Deus. Aqueles que viviam pela ortopraxia acusaram os ortodoxos, os reformados, de frieza. E, em consequência disto, os ortodoxos, os reformados, em grande número, acusam os ortopráticos, os pentecostais, de ignorantes. E o que é que nós temos, então? Uma divisão interna na Igreja do Senhor Jesus. Inaceitável. Estudos como esse pretendem reunir o povo de Deus ao redor de Cristo segundo as Escrituras, mas ao redor de Cristo segundo as Escrituras no poder do Espírito. E isto queremos para a glória do Senhor e para a edificação de cada uma destas partes, que deixem de ser partes para se identificarem de fato como que são, redimidos em Cristo, integrantes do corpo do nosso Redentor, do corpo do Senhor Jesus. Romanos, o livro que ensina sobre a justificação do pecador, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem morto nos seus delitos e pecados não tem acesso a Deus. Todavia, o texto bíblico também nos diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como juntar estas duas coisas? O homem morto e o homem justificado. A união destas duas situações, irreconciliáveis naturalmente pelo homem, é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que aplica sobre o homem morto a graça do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus é quem vivifica o homem morto nos seus delitos e pecados, o convence dos seus pecados, faz com que ele se arrependa da sua situação e, conhecendo e entendendo o Evangelho de Cristo, creia em Cristo. Tudo isso é obra do Espírito Santo sobre o homem. Somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, mas é a ação do Espírito que nos conduz de mortos a vivos, para que creiamos. E essa crença em Cristo é inescapável. Ela não pode ser recusada, porque uma vez vivificados pelo Espírito, creremos no Senhor Jesus. Veja, o capítulo 8 de Romanos fala sobre isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito é que agiu e age no crente. O Espírito agiu no morto em pecados, convertendo-o a Cristo, e agora age neste novo homem, em Cristo Jesus, para santificá-lo. O texto vai dizer no versículo 6 que o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O texto diz também no versículo 14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, aquele que foi guiado pelo Espírito, por causa da vontade do Pai, até a fé em Cristo Jesus, este é filho de Deus. Este está cumprindo o que João registrou no seu Evangelho. Tanto no primeiro capítulo, homens que não nasceram da vontade do homem, da carne ou do sangue, mas nasceram pela vontade de Deus. Mas nasceram como pela vontade de Deus? Porque o Pai deu essas pessoas ao Filho. Mas como são conduzidos ao Filho?
pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o agente da graça. O Espírito Santo de Deus é quem, nos guiando, nos faz sermos filhos de Deus. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas, está registrado a partir do versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Habitados pelo Espírito, ainda somos agentes em favor da nossa santidade, sob o poder do Espírito, ou em favor da nossa pecaminosidade, contra o poder do Espírito. Redimidos, pecando, ofendendo a Deus. Por isso Paulo exorta, andem no Espírito, submetam-se ao poder do Espírito, e nessa submissão manifestem o fruto do Espírito. Aquilo que o próprio Espírito de Deus produz no redimido, a santidade. Então ele vai começar a falar a partir do versículo 18 e 19 sobre as obras da carne, as obras daquele que ofende a Deus, ofende ao Espírito, não se submetendo ao seu poder. Mas ele vai chegar então ao verso 22 e dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Recorde-se, por favor, acabamos de ver em Romanos 8, que o Espírito da vida fez aquilo que pela lei não podíamos fazer. O Espírito da vida faz produzir em nós as características dele, da sua santidade em nós, submetendo-nos ao Espírito Santo de Deus. Ele é absolutamente necessário. Assim como foi para nos conduzir da morte para a vida, ele como agente da graça, o Espírito Santo é agente da santidade. Sem o Espírito Santo não seremos santos. Estaremos ainda nos submetendo à lei, nos forçando, nos amarrando, nos agredindo, nos contendo para fazermos coisas que sem o seu poder resultarão em nada. Mas no poder do Espírito somos santificados, frutificamos este fruto com tantos gomos deliciosos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Submissos ao Senhor, nós vamos caminhar segundo as Escrituras, expressando a bênção do seu fruto. Seguindo para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, passamos a ver no capítulo 12 que a respeito dos dons espirituais, dizia Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados, na carne, pecado, morte. Mas o Senhor, pelo poder do Espírito, já vimos, nos conduziu da morte para a vida por meio da fé em Jesus Cristo. Tem nos conduzido pelo seu poder à expressão do fruto do Espírito. Ora, como isso vai se manifestar na igreja? Ele continua ensinando aqui e vai dizer no versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E no versículo 7 dirá, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Existe um grande problema na igreja, porque as pessoas querem as coisas apenas para si mesmas, que gera divisão. Mas a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito, os dons do Espírito, as ações do Espírito sobre os crentes são para a edificação. E para a edificação
da igreja. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então vai falar de algumas manifestações miraculosas e não miraculosas nos versículos 8, 9 e 10. E então no 11 ele dirá: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É para a edificação que ele concede dons a indivíduos. E nós veremos também no capítulo 14, versículo 3, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra do Senhor, no poder do Espírito, tem esses objetivos: edificar, exortar, consolar. Tudo isso para a glória do próprio Deus e para a saúde da igreja. O Espírito Santo é absolutamente necessário para a saúde da igreja, absolutamente necessário para a manifestação da graça, absolutamente necessário para a santificação do crente, absolutamente necessário para a edificação, para a exortação e para o consolo da igreja. O Espírito Santo de Deus. Logo, crente algum pode afirmar viver sem a ação do Espírito Santo em sua vida. Não há como nós pensarmos em cristianismo sem a ação do Espírito Santo. Contudo, o Espírito Santo, em todas as suas ações, conduz a Cristo, glorifica a Cristo e edifica a igreja, exorta e consola, produz fruto do Espírito na igreja, em cada um dos seus indivíduos para a edificação do povo. E com tudo isso, exalta a glória da divindade. Mas e o batismo com fogo? Bem, tudo isso foi dito até aqui para afirmar que sejam cristãos reformados, sejam pentecostais, todos os cristãos são absolutamente carentes da intervenção do Espírito Santo. Não é uma oposição ao Espírito Santo ou à sua ação que pode fazer o cristão reformado dizer que o batismo com fogo é inadequado, é impróprio, é indesejado pelo crente. Mas onde estão os dois batismos? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7, João Batista vai dizer àqueles que o procuravam, muitos deles fariseus e saduceus, versículo 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Em geral, a ideia de fogo nas Escrituras está atrelada a juízo e à aplicação da morte eterna. Por isso que o inferno é tão simbolizado por fogo. Observe, por favor, inicialmente a palavra de João Batista quanto ao futuro daqueles que, não andando em seus arrependimentos, não produzindo obras que fossem coerentes com um coração quebrantado diante de Deus, seriam, como diz o verso 10, cortados,
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada, dizia ele aos judeus. Vocês não produzem bom fruto, vocês vão ser cortados. Mas só cortados? Não. E lançados ao fogo, mortos e consumidos. Ora, o que fará Jesus? Segundo João Batista, ele dizia, verso 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu não posso nem desatar as suas sandálias, não tenho direito nem de servi-lo proximamente. Ele vos batizará com 2 batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São diferentes. João Batista está falando aqui que o machado está posto à raiz das árvores. E as árvores que não produzem bom fruto, certamente não serão batizadas com o Espírito Santo. Receberão da parte de Cristo o quê? Fogo. O mesmo fogo mencionado no verso 10 é mencionado agora no versículo 11. Diz então, versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Vai limpar totalmente o seu espaço. Vai limpar a área do seu povo. Vou ampliar. Vai limpar este mundo. Apocalipse 14. Vai fazer a colheita e a vindima. De modo que vai recolher o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eis aqui a diferença da aplicação da graça e da aplicação do juízo. O Senhor Jesus nos redimiu, a nós que nele cremos pelo poder do Espírito, nos redimiu batizando-nos com o Espírito Santo, simbolizado pela água. No poder do Espírito, andamos em busca de Cristo, cremos em Cristo, progredimos em santidade, trabalhamos em favor da igreja. Nas nossas obras, na nossa própria glória, no nosso entendimento de que podemos e somos capazes, que entendemos que somos diferentes, que nós é que merecemos a Deus. No caminhar neste pensamento não produzimos os frutos que honram ao Senhor. Seremos cortados, batizados com fogo. Seremos limpos do trigo e como palha queimados eternamente. Assim podemos ver que o Espírito Santo é desejado pela igreja. E é o cumprimento histórico que o Senhor nos deu. Assim como Jesus Cristo nasceu uma vez na história, nasceu de Maria, uma vez na história, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Jesus Cristo não nasceu outra vez, não nasce cada dia, em cada coração, como tantos cânticos afirmam. Não, ele redime pessoas. Ele não nasce, ele redime. Redime por meio da fé que o próprio Espírito coloca em seus corações, segundo a vontade do Pai. No capítulo 2 de Atos, temos a vinda histórica do Espírito, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus fez no cenáculo diante dos discípulos, ao soprar sobre eles o Espírito. Recebei o Espírito Santo. Soprou o Espírito sobre eles. Isso se concretizou historicamente conforme o registro de Atos capítulo 2. E aqui nós temos mais um texto utilizado de maneira imprópria por alguns dos nossos irmãos na fé, que eu chamo para lerem o texto comigo e entenderem o que o texto diz. Atos 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos os discípulos, conforme está registrado no capítulo 1, a partir do versículo 12. No cenáculo, elegeram Matias como
um apóstolo no lugar de Judas que se perdera, e estavam em oração diante do Senhor, e então estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. Verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, som como de um vento impetuoso, som assemelhado ao de um vento impetuoso. Ventava. O texto não nos diz que ventava. O texto diz que houve um som assemelhado ao de um vento impetuoso. Não houve vento. Verso 2. E encheu toda a casa onde estavam assentados. O som do vento encheu a casa. Não o vento, o som do vento. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, a semelhança do vento. É o fogo aqui. O som era como de vento. As línguas eram como de fogo. Não há razão para pedirmos fogo da parte do Senhor com base nesse texto. Nos submetemos a Deus e sabemos que Ele, conforme o cumprimento histórico da sua palavra, encheu a igreja com o Espírito Santo, para que com o poder do Espírito fosse, capítulo 1, verso 8, testemunha do Senhor Jesus no mundo inteiro. Recebereis poder ao descer, ao vir, ao chegar sobre vocês o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. A salvação das pessoas, a santidade delas, a edificação da igreja, tudo isso tem um propósito. Testemunhar de Jesus Cristo em todo o mundo, perto e longe, para a glória de Deus eterno, para a glória do Pai. Isso nos leva então à nossa conclusão. Como seguir a Cristo? Seguir a Cristo segundo a Bíblia. Ortodoxia, segundo a Bíblia. Ortopraxia, seguindo a Cristo. As duas coisas, porque uma sem a outra não funciona. Precisamos das Escrituras. Livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Escritura é a palavra de Deus na pessoa do Espírito. É a palavra do Espírito. O Espírito não se contradiz. O Espírito nos ensina aqui a graça, a santidade, a edificação, o testemunho do nome de Cristo, o batismo na sua pessoa sobre a igreja, o batismo de fogo sobre os ímpios, caminharmos segundo a sua graça, segundo as Escrituras, seguindo a Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Siga a Cristo, segundo as Escrituras, no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar o hino O Crente e a Bíblia. Vamos ser acompanhados ao piano por um playback gravado por Denise Falavinha. O hino é o 372, mas a música é do 57. Vamos cantar então.
Oremos a Deus. Nosso Deus, na Tua presença reconhecemos a nossa incompetência. Somos incapazes de Te obedecer, de Te servir, de Te honrar, de fazer na nossa carne alguma coisa que seja aceitável na Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque no Teu plano perfeito, realizado antes da fundação do mundo, o Senhor incluiu a vida da Tua igreja composta pelos eleitos para a vida. O Senhor incluiu a Tua ação na redenção do Teu povo. De modo que o Teu povo não escolhe ser salvo, não escolhe caminhar contigo como se tivesse forças dentro de si mesmo para encaminhá-lo a tanto. O Teu povo é vivificado pelo Espírito, é convencido pelo Espírito, é aproximado pelo Espírito a Cristo Jesus, a fim de que arrependido creia em Cristo Jesus. É crendo em Cristo que o Teu povo é justificado, é crendo em Cristo que o Teu povo é feito filho de Deus, Teu filho, Senhor. É pelo poder do Espírito que o Teu povo é santificado, cresce em santidade. Trabalha, Senhor Deus, em favor da edificação do próprio povo, na Tua presença, para o culto do Teu nome. Trabalha para o testemunho do Teu santo e glorioso nome, no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, ao redor do mundo, para que mais e mais pessoas sejam trazidas conforme o Teu plano para adorar-Te e sejam também separadas, conforme o Teu plano, para o fogo. Te adoramos porque Cristo Jesus nos batiza com o Espírito Santo, a nós, eleitos para a vida. E pedimos-te, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda a bênção de Te glorificarmos, enquanto o Teu nome é anunciado, mesmo àqueles que não crerão no Teu nome, que não crerão em Cristo, que não se submeterão a Ti e que serão conduzidos então para o fogo, ao batismo de fogo do justo juízo, Senhor Jesus. Seja o Senhor exaltado, adorado e glorificado, sempre e por meio da Tua igreja, no poder do Teu Espírito, segundo a Tua palavra e pela mediação de Cristo. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o consolo do Espírito, sejam sobre a igreja do único Deus verdadeiro. Amém.